isso que eu fugi. É porque eu fui perseguida. Foi independentemente da minha vontade. O ruim é você ver que o seu país, mesmo de longe, está passando uma situação que é muito ruim. Eu sonho muito em voltar. Penso muito em voltar para o meu país. Refúgio para sobreviver, da República Democrática do Congo para o Brasil. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, são considerados refugiados aqueles que saem de seus países de origem por temor de perseguição com relação à raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais. A advogada e presidente da Comissão dos Direitos dos Imigrantes e Refugiados da OAB de São Paulo, Carla Mustafa, comenta sobre a situação que essas pessoas passam quando são obrigadas a buscar refúgio em outro país. São pessoas que elas são forçadas a se deslocar, elas são obrigadas a sair do seu país de origem ou do país onde elas residem, justamente por uma ameaça à sua vida ou à sua integridade física. Carla ainda diz que no Brasil há refugiados de mais de 50 nacionalidades e complementa. Isso é uma característica muito peculiar, porque em alguns países, às vezes, há um número maior de determinados grupos, e aqui no Brasil há essa grande diversidade com relação às nacionalidades. Dentre todas as nacionalidades, os congoleses compõem o terceiro maior número de pessoas em situação de refúgio no estado de São Paulo. Atrás da Argélia em tamanho e com mais de 91 milhões de habitantes, a República Democrática do Congo tem como língua oficial a francesa e sua capital é a Kinshasa. É um país rico em recursos naturais, mas marcado por diversos conflitos armados e um governo ditatorial há mais de 30 anos. A representante do ADOS, Instituto de Reintegração do Refugiado, Laura Lopes, discorre. Tem muita questão da exploração de recursos naturais e aí acaba tendo a questão da exploração de mão de obra escrava. Então, a República Democrática do Congo é um país muito rico em cobalto, que é um elemento muito presente na produção de artigos eletrônicos. Então, existe uma exploração muito grande, principalmente de crianças, entre outros recursos naturais. Então, acaba gerando todo um conflito. Nascida na capital da República Democrática do Congo, Prudence Kalambai, de 39 anos, é mãe de 5 filhos e avó. No Congo, participou de concursos de beleza, mas foi por causa da militância política que teve que sair do país. Passou por Angola antes de chegar no Brasil. Quando chegou, teve a ajuda da Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro para conseguir abrigo e encaminhar a solicitação de refúgio. Hoje realiza palestras e participa de movimentos sociais. No Brasil há 12 anos, sob o Estatuto de Refúgio, ela fala da situação do país de origem e de como era a vida no Congo. O ruim é você ver que o seu país, mesmo de longe, está passando uma situação que é muito ruim. Nós estamos aqui lutando pelo fim do silêncio, que o nosso país está sendo muito usado, e o país internacionais usando a riqueza da nossa terra. E nós mesmo, o povo congolês, a gente não consegue acessar a nossa riqueza. Sylvie Mutiene, que também nasceu em Kinshasa, é mãe de 4 filhos e formada em Direito em seu país. Chegou no Brasil em 2013. O reconhecimento como refugiada saiu em menos de 1 ano. Ela relembra que viajou clandestinamente a bordo de um navio e acabou desembarcando no Porto de Santos. Veio para São Paulo, onde vive até hoje com a família. No Congo, eu fui formada em Direito. Comecei a trabalhar dentro de uma advocacia como estagiária, mas não cheguei a assinar o AB. Eu saí do meu país por problema político. Na saída, eu queria pegar a primeira ocasião para sair mesmo do meu país. E nessa primeira ocasião, foi o porão do navio. E dentro desse porão do navio, cheguei a parar num lugar. Esse lugar era o Brasil, por isso que eu falo que o Brasil que me escolheu. Hortense Mwanza conta que é formada em Direito Econômico e Social no Congo. Ela se envolveu com um coletivo de advogados que lutava contra as mudanças que o governo queria fazer nas leis constitucionais.
Mãe de 5 filhas, ela está no Brasil há 5 anos e fala sobre como sua perseguição começou. Eu estava perseguindo do fato de ser uma militante da oposição, né? E quando a gente chegou a organizar esse protesto, a gente saiu na rua vestido de advogado mesmo, entendeu? Aí esse coletivo bateu muito forte, a comunidade internacional e tudo isso, porque nós, como jurista, entendeu? Reclamando assim na rua. Quando ganhei o meu filho, ele teve 3 meses na saída do fórum, aí me aprenderam pelo serviço secreto do governo. Quando eles me pegaram, também bateu em mim, eu fui maltratada. Carla Mustafa aponta os principais motivos que levam à busca por refúgio e qual é o cenário no Brasil. A maioria das pessoas que solicitam refúgio aqui no Brasil estão nessa classificação. Então, ou de perseguição política, ou essa questão de graves e generalizadas violações de direitos humanos, ou ainda áreas de conflito. Quando o assunto é imigração, geralmente é o homem quem chega primeiro e traz o restante de sua família. Mas a representante do ADOS, Laura Lopes, explica o fato e diz que isso está mudando. As migrações contemporâneas, elas têm outro perfil, ela tem o perfil das famílias. Então, principalmente dos países africanos, ainda que a maior quantidade de pessoas que nós atendemos no ADOS também são homens, vêm muitas mulheres com crianças, né, principalmente da República Democrática do Congo e de outros países. Elas vêm geralmente numa situação realmente de vulnerabilidade. Carla Mustafa esclarece sobre como é feita essa imigração. Geralmente essas pessoas só conseguem chegar aqui no Brasil por via aérea e geralmente são pessoas que têm alguma condição financeira para poder custear a viagem. Hortense Moanza afirma que fugir para o Brasil era o mais fácil na época e explica o porquê. Ela, porém, não conseguiu trazer a família inteira, pois precisou vir antes para conseguir um emprego e casa, para depois trazer os familiares. Eu me virei, eu cheguei no aeroporto sem falar o português, sem conhecer ninguém. Aí eu consegui um moço que falava um pouco de inglês. Conversei com ele que eu queria um táxi, eu queria ir para a cidade. Me levou no Brás, bem no Brás mesmo. No centro do Brás, onde tem as pessoas vendendo. Aí me levou em um hotel lá. Aí eu me hospedei lá com meu filho. Prudence Calambai reside em São Paulo, mas o primeiro lugar que pisou em solo brasileiro foi o Rio de Janeiro. No início foi um choque, porque nada a ver com a minha cultura. Aí, até se adaptar leva um tempo. Você conseguir se adaptar e entender que aqui, o jeito daqui é de outra forma. Foi difícil. O modo de falar, a culinária também, modo de vestir. Já Silvia Mutiene sentiu-se bem-vinda desde o início. Na minha chegada no Brasil, para falar a verdade, eu fui bem recepcionada. Porque você chega num lugar que você não conhece ninguém, que você não sabe nem falar a língua, com seus filhos e uma pessoa que você nunca conheceu na vida te acolhe e te dá comida, uma cama para dormir. Essa aqui foi uma boa recepção. A representante do ADOS, Instituto de Reintegração do Refugiado, Laura Lopes, explica sobre o país receber, mas não manter a acolhida necessária que esses refugiados necessitam. O Brasil, a gente é muito receptivo pensando na pessoa fisicamente aqui, mas quando vai pensar na permanência dela, para ela se regularizar, é muito mais complexo, é muito mais difícil. Ou então ela tem filho brasileiro, ela casa. Se ela não tem nada disso, ela fica dependendo do CONAR. O CONAR nega o pedido dela de refúgio, porque ela, enfim, foi espancada pelo marido, e aí eles não reconhecem violência de gênero como uma liberdade para refúgio, e ela fica irregular. Ela é irregular, ela não pode trabalhar, ela não pode estudar, ela, enfim, tem uma série de coisas. Se for comparar em outros países, por exemplo, países da Europa, Estados Unidos, é muito mais receptivo, com certeza. Até juridicamente falando, né? Porque a gente tem uma lei de imigração, a gente tem o Estatuto do Refugiado, mas ainda assim tem algumas falhas bem graves.
O processo para o imigrante ser reconhecido como refugiado no Brasil começa com o requerimento junto à Polícia Federal. Após realizar o protocolo de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado, a documentação é enviada para o CONARE, que realiza a análise e dá andamento ao processo. De acordo com a advogada e presidente da Comissão dos Refugiados da OAB, Carla Mustafa, o processo em média pode durar por volta de 3 anos, mas esse prazo pode variar para mais ou para menos, dependendo de fatores como nacionalidade, atualização cadastral, a história e complexidade do caso e informações disponíveis nos países de cada solicitante. O processo ele é todo eletrônico, então tem uma plataforma, específica que agiliza esse procedimento e ele é feito por meio da Polícia Federal. É feito um formulário, preenchido um formulário, e essas informações são encaminhadas por um órgão competente, que é o CONARE, e, de certa forma, a legislação brasileira ela é extremamente protetiva, porque ela já garante, então, o acesso à documentação e acesso aos serviços públicos básicos, como saúde e educação. Daniele Anoni, doutora em Direito Internacional e professora na Universidade Federal do Paraná, destaca a importância de organizações não governamentais para o processo de acolhida e reconhecimento dos refugiados. Porque o refugiado ele precisa de acolhimento no município. Ele precisa que o município ofereça o curso de português, que o município ofereça um lugar para ele morar, até ele conseguir um emprego. Mas quando ele chega, o contato primeiro que ele faz é com essas instituições, porque elas já estão montadas, elas já têm experiência, elas já têm metodologia. O próprio Acnur é que aciona a Caritas, que aciona um outro grupo, que aciona outros. Pronto, agora vocês entram em ação para acolher. A professora e pesquisadora Daniele Anoni também contextualiza sobre os direitos que os refugiados têm quando chegam ao Brasil e realizam a solicitação de refugiado. O Tratado Internacional sobre Refugiados vai dizer que o refugiado não pode ser tratado diferente, ou seja, ele não pode ter menos direitos que os direitos que o Brasil oferece, ou que qualquer outro país oferece a outros estrangeiros, sim, mais evidentes, o de não ser discriminado, o direito ao trabalho, o direito à documentação, o direito à saúde, o direito à matrícula escolar, principalmente para as crianças. Apesar dos direitos que a legislação assegura a essas pessoas, Prudência Calambay afirma que essa garantia é insuficiente. Falta muito ainda, muito. E muitos imigrantes também estão desistindo, vivendo aqui, um país acolhedor, mas falta muita coisa, muito social. Eu não vou comparar, porque eu sei que na Europa, no Canadá, alguns outros países que recebem refugiados, eles têm os benefícios, o direito, não sei como. Social, já aqui o próprio brasileiro já briga pelos direitos deles. Imagina a gente refugiado, é difícil. Os dados do relatório de 2018 do Ministério da Justiça e Segurança Pública revelam um total de 80.057 solicitações de reconhecimento da condição de refugiado no Brasil. 13.084 processos foram analisados em 2018 e em 777 deles, o CONARE concedeu o reconhecimento de refugiados. A professora e pesquisadora Daniele Anoni aborda as dificuldades relatadas por quem chega no Brasil nesta condição. Ele leva muito tempo nessa coisa de regularizar a situação dele, conseguir fazer os documentos que ele pode fazer, conseguir botar o nome dele na lista de uma central dessas de emprego, fazer um currículo, entender como anda de ônibus, entender aonde que ele vai buscar a cesta básica, entender qual que é a casa de acolhimento, os abrigos. Ainda sobre o processo de reconhecimento como refugiada, Hortência Moanza fala sobre as dificuldades que enfrentam. Ela, que esperou mais de 2 anos para o processo ser concluído, assegura que o que agrava a demora é a falta de retorno das autoridades responsáveis. Muitas pessoas vão na Polícia Federal. Aí você vai ficar esperando o retorno, correndo atrás. Essa burocracia, eu passei na entrevista e lá, eu tinha já 2 anos no Brasil, acho, sem documento. Passei na entrevista, passei 1 ano sem resposta, aí eu voltei lá, brigaram de novo. Conheço muitos que estão há 7 anos, 5 anos, sem documento no Brasil.
estão aí. É muito difícil. É assim que é o procedimento. Mesmo que o processo de refúgio esteja em andamento, a lei brasileira já garante o direito à carteira de trabalho e acesso ao CPF. Sendo assim, o solicitante consegue começar a trabalhar, porém eles enfrentam diversas dificuldades. A advogada e presidente da Comissão dos Direitos dos Imigrantes e Refugiados da OAB de São Paulo, Carla Mustafa, fala sobre o perfil de muitos que chegam no Brasil na condição de refugiado. É importante lembrar que muitas dessas pessoas têm uma excelente formação, falam outros idiomas e buscam oportunidades de trabalho. É muito difícil elas conseguirem atuar na sua área de formação, porque, enfim, há uma série de burocracia no reconhecimento e na validação desses diplomas do ensino superior e também o próprio mercado de trabalho. De acordo com a última pesquisa de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, quase 118 milhões de pessoas consideram-se pretas ou pardas no Brasil, e o racismo é pauta recorrente. Prudência Calambai revela que ficou surpresa com a situação do racismo no Brasil. Nunca imaginava que o Brasil poderia ter essa coisa de racismo, sabia? Nunca, porque já o Brasil é uma mistura. Mas uma vez, eu estava saindo do apartamento que eu estava, aí a minha vizinha falou, até que enfim, vá para a sua terra, sua estrangeira. Aí eu falei, eu acho que você não conhece a história do seu país. Me contaram, além dos índios, meus ancestrais vieram aqui como escravos e construíram esse país lindo. O sangue deles está derramado aqui, derramaram aqui, então eu tenho direito também. Hortência Moanza fala como sente a diferença no tratamento entre os refugiados. Veja, a integração dos outros refugiados, outros imigrantes da outra raça, é diferente. Até a gente sofre o preconceito de achar que não tem refugiado negro. Eu sempre disse que a imigração mata o nosso perfil. De onde eu venho, eu não morava na periferia. Mas com tudo bloqueado, tudo difícil no Brasil, sem apoio para a integração do governo, sem nada, eu tenho que me virar. Silvio Mutiene lembra também que trabalhou em lugares em que perguntas sobre o motivo do seu refúgio eram frequentes e que muitas vezes não tinha credibilidade por ser refugiada. Tinha as pessoas que nem acreditavam que eu estudei. Tem as pessoas que pensavam que sair da África, você está saindo do mato para vir morar no Brasil para uma vida melhor. Eu sou refugiada hoje, não é porque eu matei uma pessoa no meu país que eu fugi, não é porque eu fiz uma coisa errada no meu país, por isso que eu fugi, é porque eu fui perseguida, foi independentemente da minha vontade. A professora e pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, Daniela Anoni, aponta que essa discriminação é mais uma barreira na integração dos refugiados no país. O brasileiro, em especial, ele recebe muito bem o europeu e o americano, o canadense. Ainda que essas pessoas sejam refugiadas, ainda que elas não tenham de cair morta, ela recebe muito bem essas pessoas. E ele é muito preconceituoso com as pessoas do seu próprio continente, então, né, os latino-americanos, com os africanos e com os orientais de modo geral. A primeira coisa que o refugiado reclama é da questão da falta de empatia. Porque isso, na verdade, reflete em absolutamente tudo. Se eu não tenho empatia, se eu não sou hospitaleiro, ou seja, né, eu não tenho essa boa vontade, e se eu ainda discrimino e trato mal, qualquer pessoa, em qualquer posição das instituições anteriores, não vai ajudá-lo a se integrar. Viver longe do país de origem é sempre um desafio, por conta de diferenças culturais, comportamentais e até culinárias. Para os refugiados, o choque pode ser ainda maior, pois muitas vezes não dispõem de tempo para se preparar para essa mudança, porém são obrigados a deixar seus países. Mas será que eles ainda possuem o desejo de um dia retornar? Segundo Laura Lopes, a maioria dos refugiados não tem esse interesse. Tá rolando assim, de um tempo para cá, uma movimentação arriscada. As pessoas estão vindo para o Brasil, elas ficam, elas juntam dinheiro e elas partem para os Estados Unidos e Canadá, por uma rota ilegal, digamos assim. Então, assim, pelo
da minha experiência que eu tenho, na verdade eu nunca vi ninguém falando que tem vontade de voltar, para ser sincera, porque a situação é precária. E esta é justamente uma questão forte para Sylvie Moutiene. Eu estou no Brasil hoje. Estou tentando ainda me estabilizar no Brasil. Aí, hoje, pensar voltar no Congo, que significa você vai mudar de novo de vida. Aí tem que procurar de novo se estabelecer no Congo. Aí a gente não evoluir desse jeito aí. Porém, para Hortense Mwanza, o desejo em retornar para a República Democrática do Congo se mantém vivo. Eu sonho muito em voltar. Penso muito em voltar no meu país. Prudence Kalambai também possui esse pensamento, mas não quer apenas voltar, quer ajudar aqueles que precisam. O desejo é maior, eu retornar para construir, para ajudar, para apoiar, ajudar muito ainda as mulheres que estão na situação da vulnerabilidade, crianças também, muito. Eu estou aqui na luta e consegui, quem sabe um dia consigo, aí eu vou apoiar também, porque meu povo precisa. Através desse projeto, buscamos trazer um pouco do que as mulheres refugiadas da República Democrática do Congo passam aqui no Brasil. Somos um país que acolhe, mas ainda falta muito para uma integração completa, efetiva e humanitária para todas aquelas que foram obrigadas a sair do seu país de origem. Ser mulher na sociedade já significa ter que driblar diversas dificuldades, mas ser uma mulher preta em situação de refúgio, em um local com uma cultura diferente da sua, mostra que existem ainda mais barreiras a serem superadas. Mas Hortense, Sylvie e Prudence não desistem. Pelo contrário, fazem da sua história uma luta diária. Eu quero retomar minha vida, voltar a viver e reunir toda a minha família, meus filhos juntos. Porque quem que imigra sabe de onde que ele está saindo, mas não sabe de onde que ele está indo. Por isso, bate a martela de antirracismo, que tudo possa mudar, que os imigrantes refugiados negros possam ter o mesmo direito, o mesmo respeito, sem discriminação. Isso é minha fala. Esta reportagem foi produzida como trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Embi Morumbi, com locução de Bruna Lima, produção, entrevistas e roteiro de Bruna Lima, Laura Castro, Mariana Dutra e Tamires Cristina. Sonoplastia Bárbara Martins e orientação da professora Eliane Basso.